Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma aula de matemática superior. E aí nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre funções, né? Então, qual seria, né, a condição para que você tenha uma função? Vamos compartilhar aqui. Então, nesse caso, qual que seria a definição de função? Vamos colocar aqui. Bom, a primeira coisa, então, nós podemos dar alguns exemplos, né? Uma forma de você representar as funções é por meio dos diagramas que nós chamamos de diagramas de Venn. Então, aqui nós temos, vamos chamar de exemplo número 1, uma situação aqui que nós tenhamos o seguinte diagrama. Então, vamos chamar esse primeiro conjunto aqui de A, esse segundo conjunto aqui de B, e no conjunto A nós temos os elementos 2, 5, 10 e 6. No conjunto B temos os elementos 6, 8, menos 2 e menos 5. E aí nós vamos fazer uma correspondência entre os elementos de A e B. Então nós vamos pegar lá, por exemplo, vamos pegar o caso vamos pegar aqui. Então vamos fazer a correspondência, por exemplo, 2 e 6, 5 e 8, 10 e 8, 6 e menos 2. Então, nesse caso aqui, ele é uma função, né? Porque para cada elemento do conjunto A, ele está associado a somente um elemento do conjunto B. Então, nesse caso aqui, né, nós podemos dizer que é uma função, porque ele satisfaz a condição para ser função. Cada elemento de A, ele tem que estar associado a somente um elemento de B. Né? Vou chamar de número 2 aqui. Vamos colocar o caso número 2. Bom, no caso número 2, vamos pegar novamente os conjuntos A e B. E aí nós temos lá os elementos de A. Por exemplo, 2, 5, 10, 6, 6, 8, menos 2 e 15. Vamos colocar o 15 aqui, ó. Menos 2 e 15. E fazemos aí a associação. Então, vamos colocar o 2 associado com 6 e com 8. Depois, o 5 associado com 8. O 10 associado com menos 2. E o 6 associado com o 15. Então, aí se surgir a pergunta, né? Essa relação aqui representa uma função? Né? Então, nesse caso aqui, né, nós responderíamos que não é função. Por quê? Porque a condição para ser função é que cada elemento de A
ele se associe a um único elemento de B. Né? E nesse caso, nós vimos aqui que o número 2 ele está associado a 2, né? O número 2 aqui, que é um elemento de A, ele está associado a 2 elementos de B. Né? Então, quando tem um elemento do domínio, né, que seria o A, associado a 2 do contradomínio, que no caso aqui seria o B, então nós não temos uma função. Percebam que é permitido, né, ela continua sendo função quando você tem dois elementos distintos de A associados ao mesmo elemento de B. Isso é permitido. Agora, o contrário, não. Se você tiver um elemento de A associado a dois elementos de B, então, nesse caso, já não é uma função. Né? Então, se você pegar os pares ordenados, né? Se você tirar os pares ordenados aqui formados pela primeira função, então nós teríamos aqui os pares ordenados, por exemplo, 2 e 6, 5 e 8, 10 e 8, 6 e menos 2. Então, esses pares ordenados, eles representam, né, eles fazem parte de uma função. Agora, neste caso, não. Né? Nós pegarmos lá 2 e 6, aí 2 e 8, então repetiu um elemento de A associado a dois elementos distintos de B. Então, não é função. 5 e 8, 10 e menos 2, e depois 6 e 15. Então, esses pares ordenados, eles não, né, constituem uma função, eles não fazem parte dessa função por esse motivo. Né? Tem um elemento de A que ele está associado a dois elementos de B. Né? Então, só lembrando, então, reforçando aqui, nós temos o A, nesse caso, quando é função, né? Só faz sentido falar de domínio, contradomínio, quando você tem uma função. Então, no caso, o conjunto A, ele seria o domínio. Né? Então, o A é o domínio da função. E aí, quando você pega o B, né, o B seria o contradomínio. Contradomínio da função. Então, essas são algumas nomenclaturas, né? E, por coincidência, nesse caso, como todos os elementos de B, eles têm algum correspondente no A, esse contradomínio aqui é igual à imagem, mas é só para este caso. Se nós pegarmos outros exemplos de funções, né, nós podemos observar que nem toda vez, nem sempre, né, o contradomínio é igual à imagem. Por exemplo, vamos pegar essa situação. A, vamos colocar lá, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, vamos colocar lá 6, 10, menos 2, 3 e 4. Então, vamos fazer algumas ligações aqui, de modo que isso fosse uma função. Isso represente uma função. Então, fazendo aqui essas ligações, nós percebemos o quê? Que sobrou o número 4 aqui no contradomínio, que ele não tem correspondente na imagem. Desculpa, ele não tem correspondente no domínio. Então, a classificação aqui seria o A, né, ele faz parte do domínio, o B completo, né, ele seria o contradomínio, e a imagem aqui ela não seria igual ao contradomínio. Então, se nós fôssemos escrever aqui a imagem, ela formar o conjunto dos elementos que tem correspondente em A. Então, seria o 6, 10,
menos 2 e o 3. Né? Então, esses seriam os elementos, os componentes aí da imagem. Né? Então, essa é uma forma de observar, né, se uma relação entre dois conjuntos, ela compõe ou não uma função. Né? Então, essa é uma situação aí interessante, né, para a gente observar se compõe ou não compõe, se representa ou não uma função. Muito bem. Vamos pegar um outro caso aqui, ó. Nós podemos fazer essa análise tanto com diagramas, né, ou também podemos trabalhar com pares ordenados. São uma outra forma de você representar as funções. Vamos colocar aqui nosso enunciado, então é verificar se o conjunto pares constitui uma função. Se a resposta for afirmativa, determine domínio a imagem e o contradomínio da função. Então, só lembrando, né, que ele só vai ter domínio, contradomínio e imagem quando a sua relação ela for uma função. Se não for função, então ele não vai, né, não faz sentido você achar domínio, contradomínio, imagem, né, para essas situações onde você não está trabalhando com uma função. Por exemplo, vou chamar esse aqui de número 2. Aí na letra A nós temos o seguinte conjunto. Então, os pares ordenados 2 e 3, menos 1 e 2, 12, 5, 8, 5. Isso aqui seriam nossos pares ordenados. Então, nós vamos verificar se eles constituem ou não uma função. Então, vamos analisar aqui. Por exemplo, o 2, ele ligou com 3, menos 1 com 2, 12 com 5 e 8 com 5. Né? Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que olhar aqui é, tem alguma repetição aqui na primeira coordenada? Né? Será que o número 2 apareceu em mais de um lugar? Ou menos 1, ou 12, né? Ou 8. Então, quer dizer, não tivemos repetição na primeira coordenada. Então, excelente. Então, cada elemento do conjunto, do primeiro conjunto, né, ele tem apenas um correspondente no segundo conjunto. Né? Então, nós podemos chamar esses pares ordenados, né, como coordenada x e y. Né? Então, esse aqui seria a coordenada x, esse aqui seria a coordenada y. Em todos esses casos aqui, ó, x e y. E aí nós podemos escrever assim, ó, que o y, né, ele é uma função de x. Então, o valor de y ele depende do valor de x. Correto. Então, como nós vimos ali que se o x é diferente, então ele vai ter, né, cada x ele tem apenas um correspondente em y, então é uma função. Então, nós já, primeira resposta aqui, né, nós já chegamos à conclusão que isso daqui é uma função. Bom, se é uma função, qual que seria o domínio? O domínio nós podemos chamar de D. Vamos abreviar aqui por D, que seria o domínio. Então, o domínio seriam as coordenadas x. Então, seria 2, menos 1, 12 e 8. A imagem nós podemos abreviar por IM. Então, a imagem seria 3, 2,
2, 5, e só. Não vai repetir o 5 duas vezes. Só aparece uma vez. E isso daqui é igual, nesse caso, né, coincidiu, que é igual ao contradomínio. Então, nós temos que isso é igual ao contradomínio. Bom, como exercício, eu vou passar aqui um para vocês. Aí vocês vão fazer esse daqui, para achar o domínio, a imagem e o contradomínio. Então, seria menos 1 e 5, 0 e 6. Deixa eu arrumar o 0 aqui. 0 e 6, 6 e 4, 4 e 6. Vamos colocar aqui, ó. Letra C, o par ordenado 0, 0. Depois, menos 2 e 4. Em seguida, 0, 3. 3 e 5. E 6 e 6. Letra D. Então, nós temos lá o menos 2 e 2. O 2 positivo e 2 positivo. 0 e 0. 3 e menos 3. E menos 3 e 3. Tudo bem? Então, só para vocês tentarem fazer este daí, ok? E aí eu vou colocar aqui, no final, né, as respostas, para vocês depois tentarem verificar se vocês acertaram. Tudo bem? Então, aqui, deixa eu ver como que eu coloquei aqui, eu chamei de letra B. B, C, D. Então, a resposta para a letra B é uma função? Sim, vai ser uma função. O domínio vai ser dado por 2, menos 1, 12 e 8. A imagem, então, é um conjunto formado por 3, 2 e 5. Peraí, eu estou colocando aqui a número do primeiro, né? Deixa eu arrumar aqui. Aqui a resposta nós já fizemos. Deixa eu colocar do segundo aqui. Segundo, então, o domínio seria menos 1, 0, 6 e 4. Depois 5, 6 e 4. Letra C não é uma função. Vocês vão justificar por que não é uma função. E a letra D, sim, é uma função. E o domínio, vamos colocar aqui, ó, chamar de D, né, de domínio. Então, o domínio seria menos 2, 2, 0, 3 e menos 3. A imagem
seria menos 2, 2, 0, menos 3 e 3, que é igual ao contradomínio. E vale a mesma coisa aqui, né? Igual ao contradomínio. Nesse caso, coincidiu em ambos de serem, né, iguais ao contradomínio.